O Nair diz que da onde ele está não dá pra ver muito bem o rosto dela, mas que ele vai tentar se aproximar. Ele pergunta como ela vai, fala que o nome dele é Nair e pergunta qual o nome dela. E ela responde, hã? Ele tenta se apresentar, mas só pela cara dela já dá pra ver que não estava dando muito certo. Ele pergunta por que uma garota tão bonita quanto ela está ali andando sozinha e ela agradece. Ele pergunta se ela tem um namorado e ela diz que não. Ele pergunta quanto tempo ela está solteira se ela não se importar em dizer e ela diz que há 2 anos. Ele fala que entendeu e pergunta da onde ela é, e ela diz que é de Dallas. Ele pergunta há quanto tempo ela está ali em Houston e ela diz que desde agosto. Ele fala que acabou de se mudar para ali e diz que ele veio de Ohio. Ele fala que é de Cincinnati e ela diz que é legal. Ele pergunta se ela tem Instagram, ela diz que tem, mas que não divulga o Instagram dela. Ele pergunta por que não e ela diz porque para ela isso não faz sentido. Ele pergunta então por que ela tem Instagram e por que para ela isso não faz sentido. E como ela fala que não usa o Instagram para isso, ele pede o número dela. E como ela também diz que não divulga o número dela, ele pergunta como ele vai vê-la novamente. E já ela pergunta por que ela precisaria vê-lo novamente. Ele pergunta se ela não quer vê-lo novamente, e como ela diz que não, ele pergunta por que não. E ela diz que simplesmente não está procurando nenhum amigo agora. Ele pergunta se ela não quer fazer nenhum amigo, e como ela diz que não, então ele se despede dela. Ele fala que ela até topou conversar com ele, mas que no final começou a pegar pesado. E em seguida diz que garota má. Ela pergunta se é isso que ele dirige, e ele diz que sim e entra no carro. Ele fala que isso porque ela não queria falar com ele e diz que isso é engraçado. Ele fala que nós vamos ver o que ela tem para dizer agora. Ele pergunta e aí, e ela diz que ele queria ser amigo dela. E ele diz que sim e pergunta e aí. Ela fala que eles podem ser amigos e ele fala amigos. Ela diz que sim e ele pergunta por que só agora. E ela pergunta por que não. Ele fala que ela acabou de dizer que não queria ter amigo. Ela fala que é verdade, mas que ela pode mudar de ideia. Ele fala que então ela mudou de ideia e que agora quer ser amiga dele. Ela pergunta como assim, ele fala que não vê sinceridade nela. Ele pergunta se ela quer ser amiga dele depois de ver o carro dele. Ele fala que de lá pra cá nada mudou a não ser o carro dele. E fala que sinceramente ele não gostou disso. Ela fala que ela não sabe o que ele quer que ela diga, mas que quer ser amiga dele. Ele fala que já entendeu, mas que ele que não quer ser amigo dela. Ela pergunta por que não, ele fala porque ele não acredita que ela esteja sendo sincera. Ele fala que tentou pegar o Instagram dela, o número e tudo isso foi inútil. Ele pergunta se não foi isso, e ela diz que sim. Ele fala que então ela pode ter um ótimo dia. Ele fala sério, agora quer ser minha amiga. E em seguida diz, caramba, ela voltou. Ele pergunta o que aconteceu e ela diz que eles podem ser amigos. Ela fala que está sendo sincera e que tudo começa com uma amizade, mas ele diz que não está acreditando nela. Ele pergunta por que ela não quis ser amiga dele no começo e ela diz porque ela não o conhecia. E ele fala que ela ainda não o conhece. Ela fala que sabe disso, mas que eles podem se conhecer. E ele pergunta por que só agora. Ela pergunta por que não e fala que ele dirige um ótimo carro. Ela fala que ela sente que eles podem ter um jantarzinho gostoso e que assim eles vão poder se conhecer. Ele pergunta se agora que ela sabe que ele tem um ótimo carro, agora ela quer conhecê-lo. Mas ela diz que não é só por causa disso. Ele fala que é o que parece e pergunta por que agora ele deveria falar com ela. Principalmente ele sabendo que ela voltou por conta do carro e que para ele isso não faz sentido. Ele pergunta se ela entende e se ela vale a pena. Ela fala que não entendeu e ele pergunta se ela vale a pena. E ela diz que vale muito a pena. Ele pergunta se ela acha que ele deveria dar mais uma chance para ela e ela fala que ela acha. Ele pergunta por que ele faria isso e ela diz porque ela está pedindo para ser amiga dele. Ele pergunta se é por causa do carro e ela diz que não e fala que simplesmente ela mudou de ideia. Ele fala que então ela mudou de ideia e pergunta se ela mudou para ali em agosto e ela diz que sim. Ele fala que ela também disse que ela é solteira e pergunta quanto
quanto tempo e ela diz que há 2 anos. Ele fala que entendeu e diz que provavelmente ela está solteira porque ela quer, e ela diz que sim. Ele pergunta o que realmente ela quer e fala que tem um lugar que ele precisa ir. Ele fala que eles podem ser amigos, que ele pode pegar o Instagram dela ou o número. Ele pede para ela anotar o número dela e quando for conveniente para ele liga. Ela pergunta o que ele vai fazer agora e diz que eles podem dar uma volta. Ele pergunta dar uma volta para quê e fala que ele precisa cuidar de alguns negócios. Ele fala que não quer perder o tempo dele, mas principalmente sem motivo. Ela pergunta se ele não quer perder o tempo dele e ele fala que não quer a não ser que tenha um bom motivo. Ela fala que eles podem dar uma volta e pergunta se ela pode entrar, mas ele fala que ele não a conhece. E ela fala que é exatamente por isso que eles precisam se conhecer. Ele fala que talvez outro dia, mas que agora não. Ele fala que ainda não a conhece para sair com ela por aí. Ele fala que para conhecê-la ele precisa de privacidade, mas que isso não vai rolar agora e pergunta se ela entende. E depois que ela fala que entende, ele deseja um ótimo dia para ela. Esse vídeo começa com o Sub dizendo: caramba, que loura gata. Ele pergunta como ela vai e ela fala que está bem. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Ulia. E ele pergunta Júlia e fala que o nome dela é bonito. Mas ela diz que ele falou errado. Ele pergunta se não acertou e pergunta se é Júlia. Ela diz que precisa falar deslizando Ulia, Ulia. Ele fala que é um lindo nome e pergunta para onde ela estava indo. Mas ela diz que sente muito e fala que tem namorado. Ele fala que não tem problema porque ele só queria conhecê-la, mas ela diz que precisa ir. Ele fala que só quis conversar com ela sem segundas intenções, mas ela fala que ele disse que ela é linda. Ele fala que ela é realmente muito bonita e como ele é novo na Flórida, está tentando conhecer novas pessoas. Ele pergunta se ele não pode conhecê-la, mas ela diz que sente muito. E em seguida ela diz que ela precisa mesmo ir. E ele fala que adoraria conhecer as amigas dela, mas ela fala que ela sente que ele quer ser mais do que amigo dela. Ele fala que ela é realmente muito bonita para dizer a verdade e pergunta se o namorado dela não a deixa ter amigos. Ela fala que não sabe e ele pergunta se ela tem certeza. E em seguida diz que essa não é uma boa ideia. Ele fala que entende e em seguida pergunta se ele não consegue o Instagram dela, mas ela diz que não. Ele pergunta se ela tem certeza e fala que ele poderia levá-la para sair. Ela fala que não pode e diz que já está atrasada. Ele fala que ele sabe que o namorado dela não a deixa ter amigos, mas que ela é muito linda e que ele gostaria de conhecê-la. E em seguida diz: meu Deus, você é muito linda. E mais uma vez ela diz que não e fala que sente muito. E ele diz que então tudo bem. E ele fala: caramba, garota má. Ela pede para ele esperar e pergunta se esse carro é dele e ele fala que não entendeu. Ela pergunta se esse carro é dele e ele pergunta o que isso significa. Ela pergunta se é uma McLaren e ele fala: não, McLaren, tem que falar deslizando, McLaren, McLaren. Ele fala que a chave está na mão dele e que ele também tem na mão uma chave de uma Lamborghini. Ela fala que vai dar uma olhada e ele pergunta se ela vai levar a chave do carro dele. E ela diz que ela só está olhando. Ele fala que vai sair do carro para falar com ela e pede para ela esperar. Ele pergunta se ela gostou do carro dele e ela diz que gostou muito. Ele fala que pensou que ela não quisesse fazer amigos. Ela fala que não é porque ela gosta desse tipo de carro, que significa que ela não gosta dele. Ele fala que entendeu e pergunta para onde ela estava indo e ela diz que estava indo encontrar o namorado dela. Ela fala que se ele quiser dar uma carona para ela, pode ser. Ele fala: você quer que eu te dê uma carona para você ir encontrar o seu namorado? E ela diz que sim. Mas ele fala que se ela quiser, ele pode levá-la para a casa dele e que depois eles podem sair. Ela pergunta se ele gosta de praia e ele fala que ele está precisando mesmo pegar um bronzeado. E em seguida pergunta por que ela resolveu voltar e fala que ele pensou que ela não queria. E ela diz que sinceramente ela nunca andou de McLaren. Ele pergunta se nunca e ela fala que nunca. Ele pergunta se ela quer entrar e fala que vai abrir a porta para ela. Ele fala que vai ser um cavalheiro e que vai abrir a porta. Ele fala que ela pode entrar e que é para ela ver o que ela mais gosta. Ela pergunta se é para colocar o cinto e ele fala que pode colocar.
Ele fala: caramba, ela quer colocar até o cinto, sendo que ela tem um namorado. E já nesse momento da conversa, depois que ela aceita sair com ele, ele fala que estaria disposto a sair com ela se ela não fosse interesseira. Ele fala que vai ser sincero e diz que ela é muito bonita, mas que ele sabe que ela está interessada no que ele tem. Ele fala que ela não é fiel e que provavelmente o namorado dela agora deve estar trabalhando duro. Ele fala que ela acabou de aceitar sair com ele, sendo que ainda há pouco ela tinha o rejeitado. Ela fala que já ouviu demais, diz que ela não é interesseira e fala que ela vai sair. Ele pergunta se ela tem certeza disso e ela fala que com certeza. Ela fala que foi um prazer conhecê-lo, ele fala que ela vai perder uma ótima oportunidade, mas ela diz que não precisa. Ele fala que só estava brincando e que ele queria saber se ela realmente era interesseira, mas fala que agora vai ser melhor mesmo ela sair. E fala que se ela quiser ficar com ele, vai precisar largar o namorado dela, mas em seguida diz que se ela quiser, eles podem ir para a praia e depois para o shopping. E fala que ele pode comprar uma bolsa da Chanel para ela. E como ela diz que pode ser, ele pede para ela esperar e fala que ele vai sair. Ele fala que como ele é um cavalheiro, ele vai abrir a porta para ela. Ele fala: caramba, essas portas são incríveis. E fala: aí galera, inscreva-se no canal, deixa o seu like e fala que nós vamos lá para ver o que vai rolar agora. Ele se aproxima dela e fala que ela é muito bonita, e em seguida diz que ele vai ajudá-la, e em seguida pede para ela dar uma volta. E em seguida diz: meu Deus. Ele fala que como ele disse, ela é muito bonita e que faz o tipo dele. Ele fala que gostaria de dar uma volta com ela na cidade, mas que é uma pena que ela é interesseira. E fala que isso é um fato e que vai ser melhor ela seguir o caminho dela. Ela fala que foi um prazer conhecê-lo, ele fala que foi um prazer conhecê-la também. Ele pergunta como mesmo é o nome dela e ela diz que isso não importa. Ele pergunta se não importa e fala para ela contar tudo isso para o namorado dela.